Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? Olá, olá, queridos membros da minha família do canal. Hoje eu trago para vocês uma história de amor romântica e divertida, cheia de momentos inesperados e reviravoltas. Então, vamos começar. Parte 1. Um encontro inusitado. Lily Brooks estava parada em frente ao espelho em seu pequeno apartamento em Chicago, segurando uma escova de cabelo na mão, tentando domar seus fios castanhos bagunçados. Aos 26 anos, ela era uma funcionária comum da Horizon Realty, uma pequena imobiliária que ela carinhosamente chamava de Pequeno Exército em um mundo de gigantes. Lily não era alta, mal passava de 1,60 m, mas seus olhos azuis brilhantes e seu sorriso largo e desajeitado faziam qualquer um parar por um segundo para olhar de novo. Ela sempre ria de si mesma, se chamando de desastre ambulante. Trabalhadora, sempre dava o seu melhor para fazer tudo perfeito, mas acabava tropeçando em pequenos acidentes. Derrubava canetas nas reuniões, esquecia documentos em casa ou esbarrava nos colegas enquanto carregava café. Naquela manhã, vestiu uma blusa branca simples, jeans azul escuro e prendeu o cabelo em um coque frouxo. Uma tentativa frustrada de parecer mais profissional antes de uma viagem de negócios misturada com um retiro em Hilton Head, na Carolina do Sul. Lily não gostava de pessoas ricas e arrogantes, aquelas que, na opinião dela, só sabiam ostentar dinheiro em vez de trabalhar de verdade. Ela amava sua vida simples. Uma xícara de café preto de manhã cedo, um livro antigo lido no sofá à noite e fins de semana ajudando amigos a pintar suas casas. Mas hoje, ela precisava levar uma mala, encarando um grande projeto que seu gentil chefe, Sr. Tom, chamou de Oportunidade de Ouro, uma colaboração com a Grayson Properties, um gigante do mercado imobiliário. Lily arrastou sua mala para fora de casa, quase deixando as chaves caírem no chão, e murmurou para si mesma: Eu consigo, só não posso derramar café no chefe do parceiro. Ela riu sozinha, mas aquele sorriso, meio atrapalhado, era o que fazia seus colegas nunca conseguirem ficar bravos com ela por muito tempo, mesmo depois de ela já ter derrubado uma bandeja inteira de donuts em uma reunião da empresa. A vida de Lily não era glamurosa, mas ela se sentia feliz assim, desde que pudesse cuidar de si mesma sem depender de ninguém, principalmente do tipo de gente rica que ela sempre evitava. Chegou ao aeroporto O'Hare com a mala batendo atrás dela, o som dos tênis brancos gastos ecoando no chão de azulejo. Conferiu a passagem pela terceira vez, um hábito para garantir que não tinha esquecido nada, e embarcou no voo para Hilton Head, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar por causa de uma simples xícara de café preto. Enquanto isso, Luke Grayson estava na sala VIP do aeroporto O'Hare. Seus olhos azuis profundos, frios como gelo, percorriam a tela do celular enquanto ele checava e-mails pela quinta vez em 10 minutos. Aos 30 anos, ele era o CEO da Grayson Properties, uma das maiores empresas imobiliárias dos Estados Unidos, famosa por arranha-céus e resorts luxuosos de Nova York e a Califórnia. Com o cabelo preto impecavelmente penteado, terno azul escuro sob medida e um rosto esculpido como uma estátua, Luke era o retrato do sucesso, bonito, inteligente e poderoso. Mas por trás desse exterior irresistível, havia uma solidão que ele nunca admitia, um muro invisível que construiu para manter todos à distância. Luke detestava lentidão e pessoas pouco práticas. Ele comandava sua empresa como uma máquina precisa, implacável com erros ou emoções desnecessárias. Tempo é dinheiro, ele costumava dizer à equipe, sua voz grave e cortante, não deixando espaço para discussão. Mas hoje, ele precisou deixar seu escritório no centro de Chicago para voar até Hilton Head, na Carolina do Sul,
para um projeto colaborativo com uma pequena empresa que ele nunca tinha ouvido falar, Horizon Realty. Ele não estava animado. Para ele, era apenas uma viagem obrigatória para supervisionar um novo resort, algo que facilmente poderia ter delegado a um assistente, se não fosse o conselho do conselho administrativo. Luke, você precisa de uma pausa. Levantou-se, ajustando a gola do terno, os sapatos de couro polido refletindo a luz do chão do aeroporto. Sua mãe havia falecido quando ele era jovem, e o pai, um homem severo, lhe ensinou a vencer, não a amar. Desde então, Luke vivia em seu mundo glamouroso, uma cobertura luxuosa, festas extravagantes e reuniões intermináveis, mas não havia espaço para calor humano ou conexões reais. Luke embarcou no voo sem olhar para ninguém, só querendo chegar, terminar o trabalho e voltar. Mas ele não esperava que uma garota desastrada com um copo de café fosse virar tudo de cabeça para baixo. O voo de Chicago para Hilton Head balançou de repente quando o avião atravessou uma área de turbulência. Lily Brooks, sentada na fileira do meio, se assustou, fazendo o copo de café em sua mão virar. Ela o segurava com força, um hábito para se manter alerta antes de sua primeira viagem de negócios, mas a sorte não estava do seu lado. O café quente derramou, encharcando o paletó azul escuro do homem ao lado dela. Lucas, ou melhor, Luke Grayson. Lily se virou para ele, os olhos azuis arregalados de pânico, a voz trêmula. "Ai, meu Deus, me desculpa, eu não queria." Luke, que olhava pela janela com expressão vazia, se virou. Os olhos azuis gelados analisaram a mancha de café se espalhando pelo paletó. Ele suspirou, a voz profunda e afiada. "Você faz ideia de quanto custa esse paletó?" Lily procurou desesperadamente lenços na bolsa, tentando limpar o paletó, mas só piorava a mancha. "Desculpa mesmo, eu pago, eu posso mandar lavar", disse ela, a voz aguda de nervosismo. Luke afastou delicadamente, mas com firmeza, a mão dela. "Pare, você está piorando." Eles se olharam nos olhos pela primeira vez, e o ar pareceu congelar. Lily pensou que ele era o típico cara rico e arrogante que ela detestava. Terno caro, atitude quente. Luke a viu como um desastre ambulante, desajeitada, impraticável, derramando café nele sem pensar duas vezes. "Você deveria ser mais cuidadosa", ele disse, o tom frio voltando a olhar pela janela. Lily corou, murmurando. "Obrigada pelo conselho, mas não preciso dele." O avião pousou em Hilton Head e ambos pensaram que nunca mais se veriam. Mas, ao chegarem ao resort luxuoso, com palmeiras exuberantes e piscinas cintilantes, ficaram chocados ao descobrir que teriam que trabalhar juntos. Na primeira sala de reunião, o chefe de Lily, Sr. Tom, os apresentou. "Esta é Lily Brooks, nossa líder de projeto da Horizon Realty, e este é Lucas Grayson, CEO da Grayson Properties." Lily e Luke disseram em uníssono. Ele, ela. Lily sentou-se, as mãos tremendo enquanto segurava a caneta. Luke cruzou os braços, o olhar frio traindo um leve lampejo de surpresa. Eles se detestaram desde o primeiro olhar no avião, e agora o novo projeto do resort os obrigava a trabalhar juntos. Lily sussurrou para si mesma. "Essa viagem vai ser longa." Luke, em pensamento, se perguntava: como vou sobreviver com essa garota? Mas nenhum dos dois imaginava que, naquele café derramado, uma história de amor divertida e doce estava prestes a começar. Parte 2. Conflito e o beijo do destino. Lily Brooks entrou na sala de reuniões do Hilton Head Resort, apertando uma pilha de documentos contra o peito. Seus tênis brancos e velhos chiaram no piso de madeira brilhante. Ela tentava manter a postura profissional, cabelo castanho preso no alto, blusa branca impecável, mas seus olhos azuis não conseguiam esconder a tensão ao ver Luke Grayson, sentado à cabeceira da mesa, braços cruzados, o rosto tão frio quanto um iceberg na Antártica. Já se passaram 3 dias desde o incidente do café derramado no avião, e Lily ainda não tinha esquecido o comentário arrogante dele. "Você sabe quanto custa esse casaco?"
Ela se obrigou a manter a calma, mas só de ver Luke sentia vontade de retrucar na hora. Luke, de terno cinza escuro sem um único amassado, observava Lily entrar com um olhar de desconfiança impossível de esconder. Ele não confiava nela, uma funcionária júnior da Horizon Realty que tinha derramado café nele e agora era sua colega no novo projeto do resort. Para Luke, ela era a personificação da desatenção e da ineficiência, duas coisas que ele mais desprezava na vida. Ele inclinou a cabeça, a voz grave ecoando quando ela se sentou. Você trouxe todos os documentos ou esqueceu alguma coisa em Chicago? Lily corou, colocando a pilha de papéis na mesa com um estrondo um pouco mais alto do que o necessário. Não esqueci de nada. Obrigada pela preocupação, respondeu, o tom carregado de doçura fingida, mas o olhar afiado como uma lâmina. Luke deu um sorriso torto, não de simpatia, mas de deboche. Ótimo, porque não tenho tempo para consertar seus erros. A primeira reunião foi como uma luta verbal. Luke queria tudo rápido e simples. Um resort moderno e minimalista, construído em tempo recorde para aproveitar a temporada de turistas. Precisamos finalizar o projeto em 2 semanas, declarou, batendo a caneta na mesa como se fosse uma ordem. Lily rebateu na hora. 2 semanas? Você só pode estar brincando. Um resort precisa de detalhes, piscinas, paisagismo, espaços de relaxamento. Não é só jogar blocos de concreto para terminar logo. Luke franziu a testa. Detalhes não dão lucro, senhorita. Brooks. Velocidade, sim. Eles discutiam sem parar em cada reunião. Luke criticava Lily por ser detalhista demais. Ela gastou 1 hora debatendo a cor dos azulejos da piscina, enquanto ele só queria a opção mais barata e rápida. Lily se irritava com o jeito condescendente dele, que sempre a interrompia com frases como "Você complica tudo" ou "Não perca meu tempo". Uma vez, ela quase deixou cair um copo d'água ao se levantar para argumentar. E Luke disparou, frio. "Cuidado, não faça outra bagunça." Lily cerrou os dentes, respirando fundo. "Obrigada pelo conselho, mas não preciso que você me ensine a segurar um copo." Apesar da antipatia mútua, era impossível negar. Os choques entre eles produziam resultados inesperados. As ideias detalhistas de Lily, combinadas com a determinação de Luke, aos poucos moldavam um projeto que era ao mesmo tempo bonito e prático. Mas nenhum dos dois admitia isso. Cada reunião terminava com Lily saindo furiosa, as bochechas vermelhas de raiva, enquanto Luke ficava para trás, esfregando as têmporas, se perguntando por que ela conseguia ser tão irritante e, ao mesmo tempo, tão fascinante. Na tarde de quarta-feira, no Hilton Head Resort, o sol já estava baixo no horizonte, lançando um brilho laranja intenso pelas enormes janelas da sala de reuniões. A luz iluminava a mesa de madeira, coberta de documentos, plantas e 2 xícaras de café já frias. Lily e Luke estavam sentados um de frente para o outro, o clima tenso como uma corda prestes a arrebentar. Naquele dia, discutiam sobre a área do spa do resort, um tema em que nenhum dos dois cedia. Lily bateu a mão na mesa, a voz subindo. "Já falei antes. O spa precisa de um espaço tranquilo, com plantas, luz natural. Não é só enfiar umas cadeiras de massagem num canto, como você quer. Os hóspedes pagam para relaxar, não para ficar presos numa caixa de concreto." Luke retrucou na hora, a voz grave cortando o ar como uma lâmina, os olhos azuis fixos nela. "Se você continuar discutindo assim, nunca vamos terminar nada. Eu não me importo com plantas, me importo com custos e prazos." Lily se levantou de um salto, o cabelo castanho escapando do coque, os olhos azuis faiscando. "Se você não se importa com os hóspedes, então nem faça esse projeto. Eu não vou deixar você transformar isso num depósito barato." Luke também se levantou, ficando uma cabeça mais alto que ela, o olhar gelado, mas a voz começando a perder o controle. "Você acha que sabe tudo? Eu faço isso há 10 anos e você é só uma assistente cheia de ideias absurdas." A tensão na sala parecia prestes a explodir, como se fossem se lançar um contra o outro a qualquer momento. Lily respirou fundo,
pronta para gritar, determinada a fazer seu ponto valer. Ela estava cansada da arrogância dele. Escuta aqui, eu não... Mas antes que pudesse terminar, Luke perdeu completamente a paciência. Deu um passo à frente rápido como um raio e de repente a beijou, só para calá-la. Seus lábios tocaram os dela, firmes, mas não agressivos, apenas o suficiente para interromper o grito que se formava na garganta de Lily. Ela congelou, os olhos arregalados de choque, as mãos paradas no ar, como se tivesse virado estátua. Luke também ficou surpreso, não tinha planejado aquilo. Foi um impulso, uma reação ao jeito tempestuoso dela. O beijo durou exatos 3 segundos, mas para os dois pareceu uma eternidade. O hálito dele era quente, com um leve aroma de café e um toque de perfume amadeirado. O coração de Lily disparou. A mente ficou em branco, enquanto Luke, o homem que sempre controlava tudo, sentiu uma onda de calor percorrer a espinha. Luke se afastou, um lampejo de pânico nos olhos, murmurando: "Desculpa, eu só queria que você parasse de falar." Virou o rosto, coçando a nuca para esconder o constrangimento. O semblante normalmente frio agora, com um leve rubor nas orelhas. Mas Lily não deixou barato. Saiu do transe, o choque rapidamente dando lugar à fúria. "O quê? O que você acabou de fazer?" gritou, a voz trêmula, a mão direita subindo instintivamente e acertando um tapa forte na bochecha esquerda dele. O estalo ecoou na sala silenciosa, surpreendendo os dois. Luke levou a mão ao rosto, os olhos arregalados, não de dor, mas de surpresa. "Você me deu um tapa?" perguntou, a voz grave cheia de incredulidade. Lily, vermelha do pescoço até as orelhas, as mãos ainda tremendo, gritou: "Você mereceu. Quem te deu o direito? O direito de me beijar assim? Quem você pensa que é para me calar desse jeito?" Ela gaguejou, dividida entre raiva e vergonha, a outra mão cobrindo a boca, como se não acreditasse no que tinha acabado de acontecer. Luke ficou imóvel, a mão no rosto, a expressão mudando de surpresa para confusão e então para algo impossível de descrever. Ele abriu a boca para dizer algo, mas apenas suspirou. "Eu não sei. Não era minha intenção." "Esquece." Lily respirou fundo, tentando se acalmar, mas a voz ainda tremia. "Esquece? Você acha mesmo que eu consigo esquecer o que acabou de acontecer? Você só pode estar louco." Ela se virou, pronta para sair furiosa, mas o pé prendeu na cadeira e quase caiu. Luke, por instinto, tentou segurá-la, mas ela afastou a mão dele com um empurrão. "Não encosta em mim." Lily voltou para a cadeira, as mãos trêmulas agarrando o copo de café já frio, fingindo olhar os documentos para esconder o rosto corado. Luke também se sentou, cruzando os braços e encarando a janela, mas claramente sem prestar atenção em nada. A tensão na sala já não vinha mais da discussão, mas de um clima estranho, carregado de algo que nenhum dos dois ousava encarar. Lily murmurou para si mesma: "Eu acabei de dar um tapa nele, e ele me beijou. O que está acontecendo?" Luke, perdido em pensamentos, se perguntava: "O que foi que eu fiz? E por que eu não estou bravo por ela ter me dado um tapa?" Eles retomaram a reunião em um silêncio constrangedor, trocando apenas frases curtas sobre as plantas do projeto. Quando Lily se levantou para juntar seus papéis, a mão dela esbarrou na de Luke enquanto ele entregava um esboço. Os dois recuaram ao mesmo tempo, dizendo em uníssono: "Desculpa." Depois viraram o rosto, vermelhos como tomates maduros. Lily saiu da sala com as bochechas queimando, murmurando: "Eu estou ficando louca. Por que meu coração está batendo tão rápido?" Luke ficou para trás, sozinho, tocando o rosto onde levou o tapa e depois os lábios, onde a beijou. Sussurrou baixinho: "Droga, isso não é bom." O amor começou a florescer lentamente depois do beijo inesperado e do tapa marcante na sala de reuniões. Lily Brooks e Lucas Grayson se encontravam em um estado estranho,
uma doçura desconfortável que ambos tentavam esconder com palavras afiadas e olhares desviados. O momento em que os lábios dele tocaram os dela, mesmo que só para silenciá-la, deixou um rastro silencioso em suas mentes, como uma onda pequena se espalhando sob uma superfície calma. Lily, com as bochechas coradas e o coração acelerado, não conseguia apagar a sensação quente da respiração de Luke. Algo ao mesmo tempo estranho e familiar, irritante e fascinante. Ela repetia para si mesma que tinha sido só um acidente, um momento bobo, nada para se apegar. Mas toda vez que pensava nisso, a mão ia inconscientemente aos lábios, como se quisesse conferir se aquilo tinha sido real ou apenas um sonho estranho. Uma voz gritava em sua cabeça. Eu dei um tapa nele. Mas por que não consigo esquecer aquele beijo? Luke, que sempre controlava tudo com frieza e razão, também não estava melhor. Sentado sozinho na sala de reuniões depois que Lily saiu, a mão passava pelo rosto onde o tapa ardeu de leve, uma ardência que ele estranhamente achou agradável. Aquele beijo não foi planejado, não era algo que ele queria fazer, e isso o deixou mais abalado do que qualquer negócio fracassado. Ele tentava se convencer. Eu só queria que ela ficasse quieta, só isso. Mas no fundo, sabia que não era verdade. A lembrança dos lábios suaves de Lily, dos olhos azuis arregalados e do tapa repentino se repetia em sua mente, deixando-o ao mesmo tempo irritado e desejando algo que não ousava nomear. No dia seguinte, quando precisaram se encarar na próxima reunião, o constrangimento entre eles era quase palpável, mas disfarçado por atitudes desajeitadas. Lily entrou na sala apertando os documentos contra o peito como se fossem um escudo, os olhos fixos na mesa para não encarar Luke. Sentou-se o mais longe possível dele, a voz mais afiada do que o normal ao começar. Vamos começar. Não quero perder tempo. Mas a voz dela tremia levemente, e Luke percebeu que ela só estava tentando agir como se tudo estivesse normal. Ele, impecável em seu terno cinza escuro, sentava-se ereto, batendo a caneta na mesa como sempre. Mas seus olhos azuis e frios não conseguiam evitar de desviar para Lily, apenas para fugir rapidamente quando ela levantava o olhar. Ótimo, quanto antes melhor, respondeu ele, a voz grave, seca e rígida, como se tentasse negar o desconforto que crescia em seu peito. Eles discutiam o trabalho em frases curtas e cortantes, evitando contato visual direto, mas o ar na sala de reuniões era carregado de pausas constrangedoras. Quando Lily deixou a caneta cair no chão sem querer, ambos se abaixaram para pegá-la, e suas mãos se tocaram por um segundo fugaz. Lily puxou a mão de volta como se tivesse levado um choque, corando. Eu consigo pegar sozinha, murmurou, sem encará-lo. Luke recuou, resmungando. Eu não estava tentando ajudar. Mas os dois sabiam que era mentira. Escondiam seus sentimentos atrás da costumeira dureza, mas os olhares desviados os traíam. Lily pensava. Ele me beijou, eu dei um tapa nele. Então, por que meu coração está disparado assim? Luke se perguntava. Por que não estou bravo com ela? Por que quero fazer de novo? O novo projeto do resort em Hilton Head não dava chance para que se evitassem. Eram obrigados a trabalhar juntos cada vez mais, com reuniões que se estendiam para visitas ao local. E a partir daí, momentos engraçados e doces começaram a surgir entre eles, derretendo a barreira de gelo que antes os separava. Mas antes que esses momentos se revelassem, aquela doçura desajeitada, como uma dança atrapalhada entre dois corações ainda não prontos para admitir o que sentiam, pavimentava silenciosamente o caminho para o afeto crescer, pouco a pouco, entre palavras afiadas e olhares cheios de significado. Numa manhã de sexta-feira, a luz dourada do sol se espalhava pelo resort e Lily e Luke estavam ao lado da piscina principal, avaliando o local onde ficaria a área do spa. Lily, segurando uma pilha grossa de documentos, explicava animada sua ideia para um pequeno jardim ao lado da piscina. Olha só, se a gente colocar palmeiras e alguns arbustos tropicais,
Os hóspedes vão. Ela não terminou a frase. Uma rajada de vento forte passou, lançando todos os papéis direto para dentro da água. Lily gritou em pânico. Ai, não! Meus documentos. Ela se ajoelhou na beira da piscina, tentando pegar os papéis, quase caindo dentro d'água. Luke, ao lado dela, com a expressão fria, suspirou. Você consegue fazer alguma coisa sem causar confusão? Mas antes que Lily pudesse retrucar, ele tirou o paletó, jogou de lado e mergulhou na piscina com um salto perfeito. Lily ficou boquiaberta, assistindo enquanto ele nadava pela água azul cristalina, resgatando cada folha encharcada. Quando Luke emergiu, o cabelo preto pingando no rosto, entregou a pilha molhada para Lily. Aqui. Da próxima vez, prenda melhor. Lily corou, entre irritada e envergonhada, pegando os documentos e murmurando. Eu não te pedi para fazer isso. Mas ao olhar para Luke, com a camisa branca colada ao corpo, a água escorrendo pelo rosto marcado, ela engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. Luke saiu da piscina, sacudindo a cabeça para tirar a água, e de repente deu uma risada ao ver o estado atrapalhado de Lily. O que foi? Primeira vez vendo um cara bonito todo molhado? Lily virou o rosto, escondendo um sorriso. Você se acha demais. Mas enquanto sentavam juntos para secar os papéis ao sol, não conseguiram evitar rir da situação absurda. Lily lançou um olhar de canto para Luke pensando. Ele não é tão ruim quando sorri. Luke por dentro se perguntava. Por que eu pulei por ela? Alguns dias depois, numa noite fresca, Lily decidiu fugir da sala de reuniões abafada e foi até a praia perto do resort. Ela precisava de um espaço para respirar, longe das plantas, das discussões e principalmente dos olhos azuis e frios, mas cheios de significado de Lucas. Naquela noite, enquanto o sol desaparecia no horizonte, deixando um rastro laranja suave sobre o mar, Lily escapou para a praia. Ela tirou os tênis velhos, caminhando descalça pela areia fria, sentindo os grãos escorregarem entre os dedos dos pés, tentando acalmar a mente confusa. Pegou o celular do bolso do jeans e colocou para tocar uma música pop animada, daquelas que ela adorava na época do colégio, com uma melodia contagiante e letras bobas sobre amores jovens. Não havia ninguém por perto, ou pelo menos era o que ela pensava. Então começou a dançar desajeitada, girando e cantando junto, os braços balançando como uma dançarina amadora, sem se importar com quem pudesse ver. O cabelo castanho se soltou do coque, voando ao sabor da brisa do mar, e um sorriso largo e despreocupado se espalhou pelo rosto dela. Uma liberdade rara, que quase nunca aparecia nos dias tensos de trabalho. Luke, voltando de uma vistoria noturna com a equipe técnica, se deparou com essa cena à distância. Parou sob a sombra de uma palmeira, braços cruzados, pronto para ir embora, achando tudo aquilo uma bobagem. Um CEO como ele não tinha tempo para essas coisas, mas ficou ali, incapaz de desviar o olhar. Lily parecia tão livre, tão viva, completamente diferente da garota atrapalhada que discutia com ele nas reuniões. A luz suave da lua iluminava o cabelo dela, destacando os olhos azuis brilhantes e até os giros desajeitados, quase tropeçando na areia, tinham um charme estranho que mantinha Luke parado, hipnotizado. Ele pensou, ela é tão esquisita, mas por que isso me faz querer sorrir? Quando Lily girou e quase caiu na areia, Luke não conseguiu segurar. Deu um passo à frente, os sapatos de couro afundando na areia e provocou. Se você quer ser dançarina, sugiro largar o emprego agora mesmo. Lily pulou, virando-se de repente, os olhos azuis arregalados de susto ao ver Luke ali, mãos nos bolsos, com um sorriso meio debochado, meio gentil, uma expressão que ela quase nunca via nele. Ela ficou vermelha, desligando a música do celular rapidamente. O que você está fazendo aqui? Não fica aí parado rindo de mim. Luke sorriu, os olhos azuis suavizando. Não estou rindo. Mas se vai dançar, pelo menos escolha uma música decente. Lily fez bico respondendo no impulso. Então dança você.
Aposto que não consegue. Luke soltou uma risada leve, verdadeira, sem o frio das primeiras reuniões, e inesperadamente estendeu a mão. Tudo bem, mas você vai ter que dançar comigo. Lily hesitou, olhando para a mão estendida como se fosse uma armadilha. Gaguejou. E eu não danço com quem não sabe dançar. Mas Luke não recuou, um brilho brincalhão nos olhos. Tenta. Se eu for pior que você, eu perco. Lily ficou ainda mais corada, mas pegou a mão dele, sentindo o calor da palma, o que a surpreendeu. Eles começaram a girar em círculos desajeitados na areia, os passos atrapalhados, trombando um no outro, rindo como crianças, o som das gargalhadas se misturando ao barulho suave das ondas. Quando a música acabou, estavam mais próximos do que pretendiam, as respirações se misturando no ar salgado do mar. Lily, ofegante e rindo, disse: Você é péssimo nisso. Luke soltou a mão dela, virando de lado para esconder o sorriso. Você não é ruim. Quando não está discutindo comigo. Lily sorriu, o coração acelerado. Você também. Quando não está se achando tanto. Ficaram em silêncio por um momento, as ondas e o vento preenchendo o espaço entre eles. Lily se sentou na areia, abraçando os joelhos, olhando para o mar. Sabe, eu venho aqui porque me lembra de casa, em Chicago. Só tenho um apartamento pequeno, ninguém além de alguns livros velhos. Às vezes, sinto que não pertenço a lugar nenhum. A voz dela saiu suave, com uma tristeza rara. Luke se sentou ao lado, mantendo uma pequena distância para não deixá-la desconfortável, os olhos azuis fixos nela com delicadeza. Não sou tão diferente. Tenho tudo. Empresa, dinheiro, mas ninguém de verdade por perto. Sempre achei que não precisava de ninguém, até... Ele parou, sem terminar a frase. Lily se virou curiosa. Até o quê? Luke olhou para o mar, a voz baixa. Até você derramar café no meu paletó. Eu te odiava naquela época, mas agora acho que nem era tão ruim assim. Lily riu, cutucando o ombro dele. Sério? Mas eu também te odiava. Sua arrogância me tirava do sério. Depois, ela sorriu, baixando a voz. Mas percebi que você não é tão ruim assim. Luke se virou, os olhos encontrando os dela. Eu não sou bom com essas coisas de conversar, Lily. Cresci com meu pai. Ele me ensinou a vencer, não a viver. Eu não sabia como me aproximar de ninguém, até você aparecer discutindo comigo todo dia. Lily sorriu, a voz suave. Eu sou desastrada, sempre com medo de estragar tudo. Mas com você, eu me sinto um pouco mais corajosa. Eles ficaram em silêncio, mas não era mais um silêncio desconfortável. Era quente, como um fio invisível puxando os dois para mais perto. Luke se levantou, estendendo a mão. Dança de novo comigo? Não quero perder para você. Lily aceitou, e eles giraram mais algumas voltas desajeitadas na areia, rindo alto quando ele tropeçou e a puxou junto, caindo ao lado dela. Ficaram deitados na areia, olhando o céu estrelado, e pela primeira vez não sentiram necessidade de se esconder. Palavras afiadas e olhares evasivos deram lugar ao simples fato de estarem juntos, e isso era suficiente. Numa noite, durante uma vistoria do terreno, Lily e Luke atravessavam um lote aberto quando uma chuva forte começou a cair. Lily gritou: Tá chovendo, corre! Mas Luke a puxou de volta, protegendo-a com o guarda-chuva que carregava. Eles se apertaram debaixo do pequeno guarda-chuva, ombros se tocando, a chuva pingando no cabelo de Lily. Ela estremeceu e Luke tirou o paletó, colocando sobre ela. Não fica doente. Não quero fazer reuniões sozinho. Lily olhou surpresa. Você está preocupado comigo? Luke virou o rosto resmungando. Não entenda errado. Só não quero atrasos. Mas, quando a chuva diminuiu, ele acrescentou suavemente. Você não é tão ruim quanto eu pensava. Lily riu. Você também não é tão ruim, quando não está me deixando louca. Eles ficaram ali, debaixo do guarda-chuva, os olhos se encontrando por mais tempo do que o normal, um calor crescendo no meio da chuva fria.
No sábado à noite, no resort de Hilton Head, uma pequena festa foi organizada para celebrar o progresso do projeto. Lily, pouco acostumada a eventos chiques, usava um vestido verde simples emprestado na recepção, o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos azuis brilhando sob a luz do lustre. Luke, elegante num terno preto, ficou num canto com uma taça de vinho, o olhar frio varrendo a multidão até ver Lily entrando, quase tropeçando na beirada do tapete. Ele sorriu de lado, pensando: ela não mudou nada. Lily não era boa em socializar, mas colegas a arrastaram para um grupo de bebidas. Ela pretendia só molhar os lábios na cerveja, mas o álcool subiu rápido, deixando as bochechas coradas e a voz enrolada. Afundou no sofá, olhos meio fechados, murmurando bobagens. Luke, aquele idiota arrogante, mas até que é bonito. Luke, conversando com um parceiro de negócios, ouviu seu nome. Virou-se e viu Lily largada no sofá, copo vazio na mão, olhos azuis semicerrados. Ele suspirou, indo até ela, pronto para chamar alguém para levá-la ao quarto, mas ela de repente chamou: Luke, cadê você? Não se esconde de mim. O pessoal riu, e Luke, corando, algo raro, puxou Lily dali antes que ela falasse mais alguma coisa. Ele a ajudou até o quarto, um braço apoiando-a, o outro abrindo a porta. Lily se jogou na cama, murmurando: Luke, para de brigar comigo. Isso cansa. Luke sentou ao lado, planejando só deixar um copo d'água e ir embora, mas não conseguiu tirar os olhos do rosto dela. Bochechas vermelhas, lábios se mexendo, um sorriso bobo no meio da embriaguez. Ele murmurou: Você dá trabalho demais. Mas puxou o cobertor sobre ela, ficando ali a noite toda, enxugando o suor da testa quando ela teve uma leve febre por causa do álcool. No escuro, Luke a observou, percebendo que estava viciado no sorriso e na voz dela. Coisas que antes o irritavam, agora faziam seu coração disparar. Ele se perguntou: desde quando eu comecei a me importar assim com ela? E enquanto a madrugada chegava, ele ainda não tinha resposta. Lily se mexeu, abrindo os olhos ainda sonolenta, e viu Luke ali, o olhar dele surpreendentemente terno. Ela murmurou: Luke, você está aqui. E logo adormeceu de novo, sem saber que suas palavras o deixaram completamente sem reação. Na manhã seguinte, Lily acordou com a cabeça latejando e encontrou Luke sentado numa cadeira, segurando uma xícara de café, parecendo calmo, como se não tivesse passado a noite em claro. Ela corou, tentando lembrar da noite anterior. Eu fiz alguma besteira? Luke deu um sorriso de canto. Você chamou meu nome a noite toda. Acho que devia te cobrar por cuidar de você. Lily cobriu o rosto envergonhada. Ai, meu Deus, que vergonha! Luke colocou o café na mesa, os olhos agora cheios de significado, sem nenhum traço de frieza. Ele se levantou, se aproximou, e quando Lily olhou para cima, ele se inclinou e a beijou de novo. Dessa vez, não era para silenciá-la, mas porque ele simplesmente não conseguia mais segurar. O beijo foi suave, mas profundo, carregado de um calor e sinceridade que ele nunca tinha mostrado antes. Quando se afastou, sussurrou: Acho que gosto de você. Lily ficou paralisada, o coração disparado, gaguejando. Você está falando sério? Luke sorriu de verdade. Um sorriso suave, o primeiro sorriso real. Sim. E dessa vez você não precisa me dar um tapa. Lily corou, mas sorriu de volta, um sorriso que iluminou o quarto. A partir daquele momento, eles sabiam que a antipatia tinha sumido, dando lugar a algo muito mais doce. Depois do segundo beijo, no quarto do resort em Hilton Head, Lily Brooks e Luke, Grayson já não eram mais dois adversários sempre brigando. Um sentimento sem nome tinha florescido entre eles, um tremor doce misturado com um certo constrangimento, que ambos tentavam esconder com provocações e olhares desviados. Mas mesmo com os corações batendo mais forte, a razão de Lily a puxava de volta para uma realidade dura.
Ela e Luke vinham de mundos completamente diferentes e essa constatação a assustava. Tudo começou a balançar na manhã de segunda-feira, o último dia da viagem de negócios em Hilton Head. Lily estava na sala de reuniões, rabiscando anotações apressadas num pedaço de papel, mas sua mente já não estava mais nos planos do resort. Ela lançou um olhar para Luke, que estava diante do quadro branco, explicando o cronograma de conclusão do projeto com uma voz profunda e confiante. Ele usava uma camisa preta ajustada, as mangas arregaçadas, revelando uma pequena cicatriz em forma de lua crescente no pulso. Um detalhe que agora ela achava encantador, não mais estranho. Mas então, Lily olhou para si mesma. Blusa branca amassada de uma lavagem rápida, tênis velhos e desbotados, cabelo castanho ainda bagunçado pela brisa do mar daquela manhã, sem tempo para arrumar. Uma onda de insegurança tomou conta dela. Quem era ela para estar ao lado de alguém como Luke? A reunião daquele dia estava mais tensa do que nunca. Luke, com seu estilo acelerado, exigiu que a equipe de Lily entregasse o relatório final até o fim do dia, mesmo o cronograma original dando mais 2 dias. Não temos tempo para enrolar, declarou, batendo a caneta na mesa como uma ordem, os olhos azuis frios varrendo a sala. Lily, já exausta de dias sem descanso e dos sentimentos confusos por Luke, não conseguiu segurar a resposta. De que adianta correr? Você quer qualidade ou só algo feito às pressas? Eu não sou uma máquina que você pode controlar. Luke franziu a testa, a voz baixa, mas cortante. Achei que você fosse inteligente o suficiente para saber o que priorizar, senhorita Brooks. Ou precisa que eu te ensine tudo de novo? Lily se levantou de repente, as mãos firmes na mesa, os olhos azuis faiscando. Não ouse falar comigo desse jeito de novo. Eu trabalho com o coração, não só para cumprir prazos como você. O clima esquentou, mas dessa vez não era só sobre trabalho. Lily sentiu um abismo invisível entre eles. Luke, com seu terno caro, voz imponente, vivendo num mundo de reuniões milionárias e festas luxuosas. Um mundo ao qual ela jamais pertenceria. Ela respirou fundo, a voz trêmula de emoção. Nós somos diferentes demais, Luke. Você vive em um mundo que eu nunca vou entender. Eu sou só uma simples assistente e você é um CEO, alguém que tem tudo. Eu tenho medo de que você só esteja encantado agora e que um dia vai perceber que eu não sou suficiente. Luke ficou paralisado, um brilho de surpresa nos olhos azuis. Ele se aproximou, a voz baixa, mas mais suave do que nunca. O que você está dizendo? Isso é sobre trabalho, não sobre a gente. Mas Lily balançou a cabeça, os olhos marejados. Não é só trabalho. Eu não sei se consigo me encaixar no seu mundo. Tenho medo de você se cansar de mim, ou de eu te decepcionar. Luke abriu a boca para responder, mas Lily não deixou. Virou-se, a voz quase um sussurro. Eu preciso de um tempo para pensar. Ela saiu da sala apressada, como se estivesse fugindo, deixando Luke parado, segurando a caneta, o olhar vazio. Ele queria correr atrás dela, puxá-la de volta, mas uma parte dele temia. Será que Lily conseguiria lidar com as pressões do seu mundo? As festas, os olhares dos sócios, as fofocas sobre sua vida pessoal? Será que Lily, com toda a sua simplicidade e jeito atrapalhado, conseguiria entrar nesse universo sem se machucar? Naquela noite, Lily ligou para o Sr. Tom, seu chefe, pedindo para voltar mais cedo para Chicago, dizendo que precisava resolver assuntos pessoais. O Sr. Tom ficou surpreso, mas concordou. Está tudo bem, Lily. Você parece diferente desde ontem. Lily forçou uma risada. Estou bem, só preciso de um tempo. Quando Luke soube da notícia pela assistente, ficou em silêncio no quarto, olhando o mar pela janela de vidro. Sentiu um vazio estranho. Não era raiva, nem frustração, mas uma tristeza que ele não conhecia. Na manhã seguinte, Lily partiu, arrastando a mala pelo saguão do resort, sem olhar para trás. Luke ficou na varanda, observando a silhueta dela sumir na luz do amanhecer, a mão apertando o corrimão, tentando convencer a si mesmo.
Ela tem razão. Talvez a gente não combine. Mas o coração dele sussurrava o contrário. E ele sabia que não podia deixar tudo acabar assim. 2 semanas se passaram desde que Lily deixou Hilton Head, e Lucas Grayson sentia como se tivesse perdido uma parte pequena, mas essencial da própria vida. Os dias em Chicago não eram mais os mesmos. As reuniões ficaram monótonas, as festas luxuosas que antes pareciam tão familiares, agora só o entediavam. Ele percebeu que sentia falta de Lily, não só do sorriso atrapalhado ou da voz animada quando discutia com ele, mas da presença dela, do jeito que ela o fazia se sentir real em um mundo cheio de aparências. Sentia falta das manhãs em que ela preparava café na sala de reuniões, sempre colocando uma colher de açúcar, mesmo ele não gostando de café doce, e do jeito que ela sorria quando ele fazia careta. Café bom é assim mesmo. Luke estava em seu escritório no alto de um prédio em Chicago, olhando o trânsito lá embaixo sob um pôr do sol ardente. Tentava trabalhar como sempre, comandando a Grayson Properties com sua frieza habitual, mas toda vez que pegava uma xícara de café trazida pela assistente, o gosto era insosso. Ele sentia falta do jeito desajeitado, mas cheio de carinho, com que Lily fazia o café. Pensava, eu não preciso dela, ela é só uma funcionária comum. Mas então soltava uma risada amarga, porque sabia que estava mentindo para si mesmo. Numa noite de sábado, Luke decidiu agir. Não aguentava mais aquele vazio. Lembrou-se de Lily chamando seu nome, meio bêbada, do beijo que não conseguiu evitar, e percebeu que, sem ela, tinha perdido as pequenas alegrias da vida. Mas como reconquistar alguém? Ele não era bom com palavras doces. Era um C e O, não um poeta. Então, lembrou de uma brincadeira que Lily fez na primeira reunião. Se você soubesse fazer café tão bom quanto eu nunca mais discutiria com você. Luke riu alto, sozinho na cozinha luxuosa de sua cobertura. Um lugar onde raramente entrava, exceto para usar a cafeteira automática. Mas dessa vez, ele decidiu tentar preparar um café com as próprias mãos, para levar até Lily como um pedido de desculpas, uma forma desajeitada de dizer que precisava dela. Vasculhou os armários, encontrou café moído, açúcar e um pouco de creme e se pôs a trabalhar. O resultado foi um desastre. Café queimado, açúcar demais, creme boiando como sopa. Mas ele não desistiu. Colocou tudo numa garrafa térmica, vestiu o casaco e dirigiu até o lado sul de Chicago, onde Lily morava. Quando Luke parou diante do pequeno apartamento de Lily, um prédio antigo com a pintura descascando, sentiu um nervosismo que nunca tinha sentido antes, como um garoto prestes a se declarar. Bateu na porta segurando a garrafa de café feito por ele mesmo, pensando, se ela rir de mim, eu vou embora. Lily abriu a porta usando uma camiseta cinza larga e shorts, o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos azuis arregalados de surpresa ao ver Luke ali, de terno preto impecável. Você... o que está fazendo aqui? Perguntou a voz trêmula de espanto. Luke ergueu a garrafa térmica, tentando manter o rosto sério, mas os olhos brilhando de sinceridade. Senti tanto a sua falta, Lily. Lily congelou, as bochechas corando com as palavras dele. Luke se aproximou, a voz profunda e suave. Tentei viver sem você nessas 2 últimas semanas e odiei. Senti falta do jeito que você faz café, mesmo quando fica doce demais, e de como você me faz rir, de como me faz sentir menos sozinho. Não sou bom com palavras bonitas, mas sei que preciso de você mais do que de qualquer contrato que já assinei. Lily mordeu o lábio, o coração disparado, mas então soltou uma risada clara, que ecoou pelo corredor apertado. Ai, meu Deus, Luke, você fez café? Dá para sentir o cheiro de queimado daqui. Luke ficou vermelho, mas o riso dela derreteu qualquer orgulho. Ele colocou a garrafa na mesinha perto da porta, deu um passo à frente e segurou as mãos dela com firmeza. Sou péssimo fazendo café, mas sou bom em te amar. Me dá uma chance de provar isso. Lily olhou nos olhos dele, enxergando uma sinceridade profunda, onde antes só havia frieza. Ela recuou um passo, a mão no peito, a voz suave.
Você está falando sério? Ou é só porque sente falta de discutir comigo? Luke a puxou para seus braços, apertando-a com força, sussurrando no ouvido dela. Eu estou falando sério. Senti sua falta todos os dias, a cada minuto. Senti falta do seu sorriso, da sua voz e desses lábios. Sem esperar resposta, Luke se inclinou e a beijou, suave, mas com toda a saudade e carinho que guardou por 2 semanas. Lily retribuiu, os braços envolvendo o pescoço dele, os corações batendo juntos naquele beijo doce. Quando se separaram, Lily sussurrou corada. Seu café é horrível, mas seu beijo não. Luke riu, abraçando-a ainda mais forte. Eu vou aprender a fazer café tão bom quanto o seu, desde que você fique ao meu lado. Eles ficaram ali, no pequeno apartamento, rindo sob a luz amarela e quente, e Lily soube que não podia mais fugir desse amor. Não depois de ver Luke ali, com toda a sua sinceridade desajeitada. Depois daquela noite emocionante no pequeno apartamento de Lily em Chicago, ela e Luke embarcaram em uma nova jornada. Não eram mais 2 adversários sempre discutindo, mas 2 corações aprendendo, pouco a pouco, a se harmonizar, a se entender e a se amar. Começaram a namorar logo depois, não de forma apressada ou extravagante como nos círculos glamorosos de Luke, mas com amor feito de coisas simples, de pequenos momentos cheios de significado. Emma, com seu jeito desastrado, mas encantador, aprendeu a confiar em Luke, a acreditar que ele não estava apenas apaixonado por um momento, mas realmente queria construir um futuro ao lado dela, mesmo ela sendo apenas uma funcionária comum, de tênis velhos e cabelo castanho sempre bagunçado. Luke, cujo jeito frio antes era uma armadura contra o mundo, aprendeu a desacelerar, a ouvir Emma, valorizar sua sinceridade e deixá-la entrar em sua vida sem medo das diferenças entre eles. Os primeiros encontros deles aconteceram na mais doce simplicidade. Numa sexta-feira à noite, Luke levou Emma a uma pequena cafeteria em Wicker Park, onde ele ficou atrás do balcão com ela, tentando preparar um café tão bom quanto o dela. Sob a orientação de Emma, ele derramou creme demais, deixando escorrer pela borda, e Emma caiu na risada. Meu Deus, Luke, você é um desastre! Como pode ser CEO e não saber fazer café? Luke sorriu de lado, puxando-a para seus braços. Eu não preciso ser bom em fazer café, só preciso ser bom em te amar. Emma corou, ficando na ponta dos pés para dar um beijo leve em sua bochecha. Nisso você é bem bom, mas ainda vou discutir com você para sempre. Luke riu alto, apertando-a mais forte, e naquele momento, os dois sabiam que tinham encontrado algo precioso nas coisas mais simples. Eles superaram as diferenças com compreensão e paciência. Emma foi se acostumando, aos poucos, a acompanhar Luke em festas sofisticadas da alta sociedade. Ela já não se sentia deslocada quando ele segurava sua mão e a apresentava aos parceiros de negócios com orgulho. Esta é Emma Brooks, a pessoa mais importante da minha vida. Ela começou a enxergar que o mundo dele não era uma barreira, mas uma parte dele que ela podia aprender a aceitar, desde que ele estivesse ao seu lado. Luke, por sua vez, passou a valorizar ainda mais a simplicidade de Emma. Preferia noites no sofá do pequeno apartamento dela, lendo livros antigos ou assistindo a um filme romântico, do que as festas extravagantes que antes dominavam sua vida. Uma vez, enquanto caminhavam pelo Lincoln Park, em Chicago, sob um pôr do sol alaranjado, Emma perguntou meio hesitante. Você já pensou que somos diferentes demais? Você tem o mundo inteiro, sua empresa, dinheiro, fama, e eu só tenho um apartamento pequeno, alguns livros velhos e um emprego comum. Luke parou, virou-se para ela, os olhos azuis fixos nos dela. Segurou suas mãos, a voz baixa, mas cheia de calor. Emma, eu não preciso do mundo inteiro. Só preciso de você. É você que me faz sentir completo. Não é o dinheiro nem a fama. Só você, Emma corou, os olhos brilhando de emoção, e apertou as mãos dele com mais força. Você fala isso sem soar brega? Luke riu, puxando-a para um abraço. Brega é ótimo, desde que você acredite em mim.
Eles continuaram namorando e o amor cresceu nos pequenos detalhes. Luke aprendeu a fazer café, mesmo que continuasse ruim, e todo fim de semana levava para Emma uma xícara queimada, rindo quando ela torcia o nariz. Tô melhorando, né? Emma aprendeu a acompanhá-lo em reuniões sem mais derrubar documentos, e Luke sempre ficava atrás dela, pronto para segurar se ela tropeçasse. Eles não tinham mais medo das diferenças, porque sabiam que eram justamente elas que os faziam perfeitos juntos. 3 meses depois, Luke decidiu levar Emma de volta a Hilton Head, onde tudo começou, onde ele a beijou pela primeira vez para silenciá-la, e depois a beijou de novo porque não conseguiu se segurar. Chegaram numa tarde de outono, a brisa fresca varrendo a praia, trazendo o cheiro de maresia e flores silvestres. Emma caminhava descalça na areia, rindo alto enquanto as ondas molhavam seus pés. Sabe, eu ainda lembro de quando você pulou na piscina pelos meus documentos. Que coisa mais boba. Luke caminhava ao lado dela, as mãos nos bolsos, sorrindo de um jeito suave. Bobo? Talvez, mas não me arrependo. Foi isso que me fez perceber o quanto você é importante para mim. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja intenso, Luke parou no meio da praia, pegou a mão de Emma e a virou de frente para ele. Tirou uma caixinha do bolso do paletó, abrindo para revelar um anel de prata simples, mas elegante, gravado com um padrão que lembrava a velha pulseira de prata que ela usava em Hilton Head. Uma lembrança da vovó May, que ele tinha notado desde o começo. Os olhos de Emma se arregalaram, o coração disparado, enquanto Luke se ajoelhava na areia, o olhar azul suave, mas sério. Eu te beijei da primeira vez só para te calar, mas agora eu quero te beijar todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, pelo resto da minha vida. Emma Brooks, você quer se casar comigo? Emma ficou paralisada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não de tristeza, mas de uma felicidade tão grande que mal cabia no peito. Ela assentiu, a voz embargada. Sim, Luke, eu quero. Luke se levantou, colocou o anel no dedo dela e a puxou para seus braços, beijando-a profundamente. Um beijo doce, quente, carregado de promessa de para sempre. Eles ficaram ali, na praia de Hilton Head, abraçados sob o pôr do sol, as ondas quebrando suavemente como uma bênção para o amor deles. Emma sussurrou no ouvido dele. Você é péssimo fazendo café, mas é incrível beijando. Luke riu, apertando-a ainda mais forte. Eu vou treinar no café, mas no beijo, esse eu já aprendi. O casamento de Emma e Luke aconteceu 6 meses depois do pedido na praia. Não em um hotel luxuoso ou resort extravagante como os que Luke conhecia tão bem, mas no Lincoln Park, em Chicago, onde eles caminharam e se redescobriram depois do tempo separados. Era uma tarde radiante de primavera, com cerejeiras floridas espalhando pétalas brancas pelo gramado, como um tapete natural. Emma quis um casamento pequeno, simples, e Luke, que poderia ter gasto milhões em uma cerimônia grandiosa, concordou na hora, sabendo que era isso que ela amava. Tudo o que ele queria era ver o sorriso radiante dela. Emma surgiu com um vestido branco simples, sem enfeites, mas cheio de graça, indo até os tornozelos, o tecido de seda leve abraçando sua silhueta delicada. O cabelo castanho solto, natural, adornado apenas com uma coroa de mosquitinhos que ela mesma fez naquela manhã. Luke a esperava sob uma grande cerejeira, de terno preto sem gravata. Um detalhe para combinar com o estilo descontraído dela. Quando ela se aproximou, ele não conseguiu segurar o sorriso, um sorriso verdadeiro, livre de toda a frieza do primeiro encontro, naquele voo inesperado. Você está linda, ele sussurrou, quando ela ficou ao seu lado, apertando a mão dele com força. Emma corou, sussurrando de volta. Você também, quando não está me deixando maluca. A cerimônia foi íntima, só com alguns convidados próximos. O Sr. Tom, chefe de Emma, alguns colegas da Horizon Realty e alguns amigos de faculdade de Luke.
Não havia orquestra grandiosa nem banquete luxuoso, só uma longa mesa de madeira cheia de sanduíches, frutas frescas e, como Emma fez questão, a velha cafeteira que trouxe de casa bem no centro, como símbolo da história deles. O Sr. Tom foi quem celebrou, rindo enquanto lia os votos. Luke, você promete fazer café para a Emma todos os dias, mesmo sendo péssimo nisso? Luke assentiu, segurando firme a mão de Emma. Eu prometo. Mesmo que ela reclame toda vez que eu errar, Emma riu baixinho, olhando para ele com os olhos azuis brilhando. E eu prometo não te dar um tapa toda vez que você me beijar só para me calar. Pelo menos não com muita frequência. Eles trocaram alianças, 2 argolas de prata simples, gravadas com o nome um do outro por dentro, e se beijaram sob a cerejeira, enquanto pétalas caíam sobre seus ombros como uma bênção da natureza. O beijo foi doce, suave e cheio de amor. Um final perfeito para uma jornada que começou com antipatia e terminou em inseparabilidade. Os convidados aplaudiram e vibraram, e Emma abraçou Luke com força, sussurrando: Obrigada por não desistir. Luke beijou sua testa, a voz aquecida de emoção. Obrigado por me dar aquele tapa. Foi o que me fez perceber o quanto eu preciso de você. 1 ano depois, Emma e Luke continuavam crescendo juntos em suas carreiras, mas agora as reuniões não eram mais tensas. Emma seguia como uma funcionária comum na Horizon Realty, suas ideias criativas iluminando os projetos imobiliários, mesmo que sua falta de jeito persistisse, de vez em quando derrubando canetas na mesa de reunião ou tropeçando ao levar plantas para os clientes. Luke, como CEO da Grayson Properties, ainda colaborava com ela em vários projetos, e as discussões continuavam, mas ele sempre acabava cedendo. Numa tarde, no escritório da Horizon Realty, Emma e Luke estavam sentados frente a frente, discutindo um novo projeto de condomínio. Emma levantou um esboço animada. Olha isso! Quero colocar um jardim na cobertura. O verde vai dar vida ao espaço. Luke franziu a testa, a voz profunda e firme. Você e suas plantas de novo. O custo vai lá para cima e o cronograma. Emma o interrompeu, levantando-se. Cronograma, cronograma. É só disso que você fala. Os moradores precisam de um lar de verdade, não de uma caixa de concreto. Luke cruzou os braços, sorrindo de lado. Se você continuar discutindo assim, quando é que vamos terminar? Mas então suspirou, levantando as mãos em rendição. Tá bom, coloca o jardim, mas não me falha no orçamento. Emma sorriu vitoriosa, sentando-se de novo. Eu sabia que você ia ceder. Luke olhou para ela, os olhos azuis suaves. Eu sempre cedo para você, porque não quero perder esse sorriso. Agora, eles moravam em uma casa modesta nos subúrbios de Chicago. Não mais a cobertura luxuosa de Luke, mas um lar aconchegante com um pequeno jardim que Emma cuidava com carinho, uma mistura perfeita dos dois mundos. Numa noite, com Emma grávida de 8 meses, ela se sentou com Luke na varanda, assistindo ao pôr do sol avermelhar o jardim. Ela se encostou no ombro dele, sorrindo. Você acha que nosso bebê vai puxar a quem? Vai ser de dar tapa como eu ou de beijar como você? Luke se inclinou, beijando seus lábios suavemente e sussurrando. Tomara que seja os dois. Assim eu tenho motivo para te beijar todo dia. Luke se levantou, foi buscar uma xícara de café que ele mesmo tinha feito, tão queimado quanto sempre, e entregou para Emma. Ela torceu o nariz, mas riu. Você continua péssimo nisso desde o dia em que nos conhecemos. Luke a abraçou por trás, sussurrando. Não preciso ser bom em café, porque tenho você para fazer para mim. Emma se recostou no peito dele, os olhos azuis brilhando. Eu vou fazer café para você para sempre. Aquela cena, Luke e Emma na varanda, rindo no meio do pequeno jardim, com café queimado e um amor que resistiu a tudo, foi a conclusão calorosa da história deles. Uma felicidade simples, que começou com um café derramado e um beijo inesperado, agora se estendia para sempre nos momentos mais comuns da vida, onde eles não eram apenas colegas, mas uma família.
Se você acredita que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo e que às vezes começa das formas mais simples, curta e compartilhe essa história com seus amigos. Para não perder mais histórias emocionantes e cheias de significado, inscreva-se no canal e ajude a espalhar mensagens de amor e carinho para todos. Vamos valorizar juntos os belos momentos da vida e do amor.